Deus tem o que você precisa e eu estou aqui para te ajudar a obter isso. O propósito do meu coração é te levar a ter um encontro com Jesus e te mostrar um caminho para ter uma vida de liberdade e paz. Acompanhe comigo diariamente mensagens que vão lhe proporcionar fé e te levarão a provar o melhor de Deus na sua vida. Eu sou o pastor Jair Batista e quero te abençoar. Glória a Deus. Não para mim. Aí, obrigado. Sim, isso aí você tinha que fazer, ó. Viajando na maionese. Pode chegar mais perto. Glória a Deus. Quem achou aí Apocalipse capítulo 4? Fala amém. Ó, olha para mim. Quando vier nas minhas reuniões, papel, caneta e Bíblia. Amém? Amém. Esse negócio, não tenho Bíblia, compra uma. É mais barato do que o calçado que você está pisando. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 1, 4:1. E olhei depois destas coisas. Ou, uma tradução diz assim, depois dessas coisas olhei. E eis que estava uma porta aberta aonde? Aonde? No céu. A porta estava aberta aonde? Então olha para mim. A primeira palavra e bênção que eu lanço sobre a sua vida é que nessa reunião eu profetizo sobre você que Deus está abrindo uma porta no céu e que ninguém vai poder fechar essa porta sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Amém. Você recebe, você fala assim, eu tomo posse em nome de Jesus. Porque na presença de Deus não tem porta fechada, irmão. Na presença de Deus tem porta aberta. O céu tem que estar aberto. Amém? A porta aqui na Bíblia está aberta onde? No céu. Preste atenção. E a primeira voz, que como trombeta, ouviram falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas ainda devem acontecer. Amém? Então o que nós estamos vendo? Estamos vendo João tendo uma visão, Deus abrindo os céus, descortinando os céus e dizendo: sobe para cá, João, que eu vou te mostrar coisas que você nunca viu antes. Então Deus quer hoje, em nome de Jesus, fazer a mesma coisa com a gente. Eu estou falando aqui no pleno exercício do meu ministério. Tem portas abertas hoje para você. Você acredita nisso? Agora, por que as portas Deus abre elas no céu para nós? Qual é o propósito de Deus de abrir portas? Porque você está vendo aqui que, olha o que nós acabamos de ler. Deus está abrindo uma porta para o João e está dizendo assim, sobe para cá, porque tem coisas ocultas aqui que eu quero revelar elas para você. Amém? Na oração do Pai Nosso, como é que está lá mesmo? Seja feita a tua vontade, como é que é? Assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita, sim ou não? E na terra? Na terra não é. Porque se a vontade de Deus fosse feita na terra, não existia presídio, não existia morte, não existia bares, não existia ponto de drogas, não existia traição. Está entendendo? Então a vontade de Deus, ela não é feita na terra. Deus quer fazer a vontade dele na terra, através da igreja que ele tem na terra. E essa igreja é eu e você. Então, o que eu quero passar para você é que os planos de Deus estão escondidos no céu. Os planos de Deus estão onde? Escondidos no céu. E Ele quer revelar esses planos para cada um dos filhos dele. Amém? Então, o ser humano, ele só precisa de duas coisas na vida. Ele só precisa saber duas coisas na vida: qual é a identidade dele, qual é o propósito que Deus tem para a vida dele. Por que eu falo isso? Todas as pessoas que estão tendo algum tipo de problema na vida, problemas sentimentais,
familiares, financeiros, espirituais, qualquer tipo de problema que um ser humano possa estar tendo. E ela fala assim: pastor, já faz tempo que eu estou tendo esse problema, já faz tempo que eu passo por essa luta, já faz tempo que eu passo por esse deserto. Todo tipo de problema só se resume nisso: ou a pessoa ela não sabe quem ela é, ou ela não sabe para onde ela está indo. Então você e eu só precisamos saber de duas coisas: qual é a nossa identidade e qual é o propósito da nossa vida. Se você não souber a sua identidade e o propósito da sua vida, irmão, vai dar tudo errado. Tudo que você fizer vai dar, é como se estivesse te dando murro na ponta de faca, porque todos os problemas na vida vai se resumir nessas duas perguntas. Então você só vai dar certo na vida se no dia que você descobrir quem você é e para onde você está indo, qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Porque no dia que você souber quem você é e qual é o propósito que Deus tem na sua vida, o céu se abre, os planos dele que está lá em cima, oculto, vão ser revelados para você, e aí você vai caminhar em destino ao propósito. Irmão, as bênçãos elas vão correr para cima de você. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus 3:16. Olha aqui um cara que descobriu quem era e para onde estava indo, e olha o que aconteceu na vida dele. Olha aí, Mateus 3:16. Sendo batizado Jesus, subiu logo das águas, e eis que se abriram o quê? Os céus, está vendo? Olha os céus abertos. E viu o Espírito descendo sobre ele, vindo sobre ele. Então presta atenção, que o céu sempre vai se abrir quando o meu coração e o coração de Deus estiver alinhados. Está vendo? Ó, Jesus sabia a identidade dele, porque aqui Deus vai falar: você é meu filho amado. Ele sabe qual é a identidade dele e ele sabe qual é o propósito de Deus, porque ele chega até João e fala: você precisa me batizar. João vai falar assim: mas eu preciso batizar, se batizar por você, você vem a mim? Mas assim tem que acontecer, porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Está entendendo ou não? Então presta atenção: todo tipo de problema que você tiver, é porque você não sabe quem você é e não sabe qual é o propósito. Porque na hora que você souber quem você é e qual é o propósito, irmão, não vai ter demônio para atrapalhar você. Porque quando você souber quem você é e qual é o propósito, o seu coração se alinhou ao coração de Deus. Tudo vai dar certo. Porque o coração de Jesus aqui está alinhado ao coração de Deus. Amém? E deu certo. E deu certo, amém? Você vai dar certo. Olha os céus se abriram. Agora deixa eu te mostrar um exemplo disso aqui lá no Velho Testamento. Gênesis 12, vai lá. Gênesis 12. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Fiz uma anotação aqui. Gênesis 28. Vamos ler o 12 não, vamos ler o 28. Versículo 12. E sonhou Jacó um sonho, e eis que uma escada era posta, cujo topo da escada tocava aonde? E os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque.
esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, as estrelas estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fore. Pega uma caneta aí, anota isso aí, grife isso aqui, ó. Eis que estou contigo. Diga assim: Deus está comigo. Deus está comigo. Agora grifa: e te guardarei por onde quer que fores. E te guardarei por onde quer que fores. Diga assim: aonde eu estiver, Deus está comigo. Aonde eu estiver, Deus está comigo. E te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei. Diga: Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Até que haja cumprido. Até que haja cumprido. Tudo que tem me falado. Tudo que tem me falado. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Isso aqui é uma promessa. Deus vai fazer você voltar a lugares que você saiu de, mas você vai voltar por cima. Amém. Você vai voltar com a bênção. Vão olhar para você e falar assim: ué, pois é. Porque quem é de Deus, irmão, nunca vai ficar igual quando saiu. Amém? Talvez você até saiu meio zoado, mas quando verem você, vai ver você muito bem abençoado. Versículo 16: e acordando Jacó do seu sonho, disse: na verdade, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão grande e terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E essa é a porta. Essa é o quê? Presta atenção que os planos que Deus tinha para Jacó estavam escondidos lá, ó. Deus tinha planos lá. Olha o que a Bíblia diz: os pensamentos que penso de vós é pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Os meus planos são mais altos. Amém? Só que os planos de Deus estavam escondidos aonde? Lá em cima. Para que esse sonho tivesse, para que esses planos fossem descortinados, fossem desvendados, o céu precisava se abrir sobre Jacó. Amém? Quando é que o céu se abre sobre Jacó? Quando o coração dele se alinha ao coração de Deus. O plano é revelado. E daqui para frente, você pode ver, ele não tem nada, ele está no deserto. A única coisa que ele tem é uma pedra como um travesseiro. E a partir daqui, a vida de Jacó muda completamente. E ele sai dessa terra com a mão na frente e outra atrás, e vai voltar com essa terra cheio de Deus. Amém, amados? Você está entendendo o que eu estou falando? Diga glórias a Deus. Então tem coisas que Deus tem para você que está lá em cima, está oculto. Você precisa ter a graça de Deus para alinhar o seu coração ao coração dele. Esses céus vão se abrir, os céus vão se abrir, esse plano que está oculto vai ser revelado, e você agora vai saber, primeiro, quem você é, segundo, qual é o propósito da sua vida, e aí as coisas vão começar a fluir na sua vida. Então, pastor, eu estou tendo muitos problemas na minha vida. Você está tendo problemas, primeiro, que você não sabe quem você é. Porque no dia que você souber quem você é, você vai perder o hábito de chamar Deus de Deus. Você vai começar a chamar Ele de Pai. E aí você vai saber qual é o propósito que Ele tem para você, e você vai viver de acordo com aquele propósito, e nada vai tirar você do caminho. Amém? Coloca para mim na tela aqui, para a gente ir mais rápido, Ezequiel capítulo 1. Vou pedir para você abrir alguns livros, mas eu vou passar alguns na tela. Ezequiel 1:1. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Se você quiser abrir a sua Bíblia para fazer marcação, não tem problema. E aconteceu que ao 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que se abriram os céus, e eu tive o que de Deus? Visões. Você está vendo? Deus revelou os propósitos que Ele tinha para Ezequiel. Quando? Quando os céus se abriram. Hoje, irmão, os céus estão abertos sobre nossas vidas, irmãos. Deus vai começar a revelar propósitos aqui. Você vai sair daqui hoje transformado em nome de Jesus. Coloca Atos capítulo 7, versículo 56. Atos 7, 56. E disse: eis que vejo os céus abertos,
e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Presta atenção que os céus vão se abrir para Estevão. Por quê? Porque o coração de Estevão está alinhado ao coração de Deus. E o céu abre e revela para Estevão os planos que Deus tem. Quem está entendendo o que eu estou falando, fala glórias a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você não é obra do acaso, irmão. Você não é obra do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Olha no meu caso, a minha mãe era uma garota, 18 anos, virgem. Nunca namorou com ninguém. Meu pai, um homem mais maduro, casado. Foi lá, bicou a minha mãe, em uma relação, tirou a virgindade dela e engravidou ela. E você vai dizer para mim que eu fui planejado? Mas isso não quer dizer que Deus não tem um propósito na minha vida. Porque antes de eu chegar na barriga da minha mãe, Ele já me conhecia. Olha o que Ele falou para Jeremias: antes que você viesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E a palavra conhecer significa ter um relacionamento. Então, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos de lá e devemos voltar para lá. Você está entendendo? Então, qual é o propósito de... Irmão, você não pode dar errado, não tem como você dar errado. Se você ler esse livro, você vai falar assim: caramba, eu não tenho como dar errado. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a Bíblia diz assim que os que Ele conheceu antes, Ele predestinou depois. Você sabe que dia que você vai morrer? Não, mas Deus já não sabe de tudo. Você quer saber de uma coisa? O Apocalipse não vai ainda acontecer? Não vai? Mas para Deus já aconteceu. Porque Ele fala o final no início. Já aconteceu, tudo já aconteceu, irmão. Para nós ainda está acontecendo, mas para Deus já aconteceu. Você está entendendo? E Deus viu você nascendo, e Deus viu você morrendo, e Deus escolheu você. A Bíblia diz que Ele conheceu antes, predestinou depois. Para quê? Para que você seja conforme o Filho dele, que é o primogênito dos mortos. Ou seja, Jesus deu certo? Deu. Sim ou não? Deus pegou você e colocou na mão de Jesus, falou assim: esse aqui é seu, vai dar certo também. Você está entendendo? Não tem como dar errado, cara. O que você precisa entender é que você veio dele, você não é obra do acaso, Deus tem um propósito. Agora você precisa alinhar o seu coração ao coração de Deus. Na hora que estiver alinhado, o céu se abre. Na hora que o céu se abre, o plano é revelado, você não fica confuso. Porque tem gente que fala assim: pastor, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Tenta aqui, tenta ali, tenta colar e não dá certo. Os céus vão precisar se abrir para você, para que você venha ter essa revelação do que Deus quer para você. Porque tudo que você fizer em direção ao propósito que Deus tem na tua vida, irmão, vai dar tudo certo. Olha o que a Bíblia diz, olha que interessante, né? A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, não é isso? É ele que sai, não é isso? Mas é nós que está saindo, nós saímos da obra, nós saímos da igreja, nós saímos de casa, nós saímos do casamento, nós saímos da empresa, nós saímos do ministério. Mas por que nós saímos se é o diabo que tem que sair? É porque você está tentando resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Quando é que eu me sujeito a Deus? Quando eu quero alinhar o meu coração ao coração de Deus. Tudo que você fizer em direção ao propósito vai dar certo. Agora, se você andar contra o propósito de Deus, irmão, você vai se desgastar na vida. Vai desgastar na vida. E tem gente que está desgastada, sabe? Deixa eu te falar uma coisa: o seu espírito já está salvo. Amém? Amém. Não tem como você perder a salvação do seu espírito, porque você não fez nada para salvar ele. Foi Jesus que fez. É um presente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse conquistada, a igreja seria o lugar mais insuportável. Uma competitividade terrível aqui dentro. Então ninguém aqui é melhor do que ninguém. É tudo farinha do mesmo saco, baixa a bolinha, porque está todo mundo igual.
Ninguém é melhor. Somos salvos pela graça. Amém? Agora, o espírito é salvo pela graça, mas a alma ela está sendo salva. Amém? A sua alma, ela está sendo salva. Como? Ela está sendo transformada. Por isso que a Bíblia diz, ó, recebe com mansidão a palavra que é enxertada em você, porque ela pode salvar, transformar a sua alma. Tá pegando, não? Então a alma, ela é transformada pela palavra. Agora, essa transformação é que você pode perder. Por isso você vê gente na igreja que está com o espírito salvo e ela está depressiva. Ela tem centenas, dezenas de problemas na alma. É abatida, é oprimida, é chateada, é triste, é melancólica, é depressiva, é ansiosa, é medrosa. Por quê? É uma pessoa salva. Se você olhar para Elias, um homem muito de Deus, mas depressivo. Faz oração que desce fogo do céu, mas daqui a pouco está pedindo a morte dentro de uma caverna, não quer sair de lá. Entendeu ou não? Então, por que a nossa alma está assim, pastor? Por que a alma da pessoa se desgasta? Porque ela não sabe quem ela é, e ela não sabe qual é o propósito que Deus tem na vida dela. Porque na hora que ela souber isso, irmão, ela vai alinhar o coração de Deus. Vai dar certo, ó, vai sumir tristeza, depressão, desgaste, vai sumir tudo isso para a glória de Deus. Então eu estou falando hoje, ó, põe mais um texto para mim, Atos 10, 11, põe aí. Esteja preparado para você viver experiências com Deus hoje. Atos 10, 11. E viu os céus abertos, e descia sobre ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado nas quatro pontas, vindo para a terra. Isso aqui é Pedro, porque Pedro, ele não sabe qual é o propósito de Deus. Aí, vão fazer almoço para ele. O que ele faz? Enquanto o almoço não sai, ele sobe para o terraço. O que ele vai fazer lá no terraço? Ele vai orar. Aí ele começa a orar, e olha o que vai acontecer. Os céus vão se abrir para ele, que é um pregador, e Deus vai mostrar para ele, ó, vai e prega para os gentios. Porque Pedro queria ficar em Israel e estava tendo problemas em Israel. Lembra que ele estava preso? Lembra? Que mataram Tiago e iam matar ele também? Estava dando tudo errado no ministério de Pedro. Por quê? Porque Pedro queria ficar em Israel, mas o propósito era ir até os gentios. Aí ele vai entender aqui que Deus vai falar assim, não chame comum aquilo que eu purifiquei. Ele entende que ele tem que sair de Israel e pregar para o mundo. Quem está entendendo, diga amém. O propósito foi revelado, o que estava oculto nos céus foi revelado, porque o céu se abriu. Mas por quê? Porque Pedro alinhou o coração dele ao coração de Deus. Você precisa hoje estar preparado, porque Deus vai abrir céus e vai começar a revelar coisas que você não sabia, que você vai ficar sabendo. Fala, louvado seja Deus. Volta lá para Apocalipse, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, na hora que você achar, você fala aleluia. Apocalipse, capítulo de número, vamos ler o capítulo 4 agora. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo de número 5. E o que Apocalipse 4 e 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos de Deus. Então vamos ler de novo? Olha aí. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e ardiam diante do trono 7 lâmpadas de fogo, os quais eram 7 espíritos de Deus. Do trono saiu o que, pessoal? Relâmpagos, trovões e o que? Vozes. Olha o que aconteceu. Deus falou pro Moisés: Moisés, fala para o povo vir até mim aqui. 3 milhões de pessoas, vem até o monte aqui que eu quero falar com eles. Aí o povo veio, sim ou não? 3 milhões de pessoas. Só que Moisés, ele subiu até a metade do monte, certo? Ele estava até a metade e o povo estava lá no pé. Não ia dar para todo mundo subir, certo? 3 milhões de pessoas. O que acontece? O povo começa a orar. Começa a aparecer isso, ó. Olha, começa a aparecer relâmpagos, trovões e vozes. Porque o povo começa a orar. O que o povo faz? O povo fica com medo. Aí o povo se afasta.
E só Moisés fica. Imagina, irmão, você está num lugar que tem trovões, relâmpagos e vozes. Sai todo mundo correndo. Eu duvido se você fica sozinho lá. Você não fica, você sai também. O cenário é assustador. Você sai gritando, tá barrado, tá barrado. Você sai correndo gritando. E Moisés ficou. Eu fiquei pensando, por que Moisés não correu também, né? 3 milhões de pessoas correndo, eu não fico, eu não sou doido. Eu saio correndo também, é normal, não é normal a gente seguir a multidão, a gente seguir a maioria, né? Dizem que a voz do povo, É a voz de Deus. a gente está correndo junto, mas Moisés não foi. Mas por que Moisés não foi? Porque ele viu fogo, certo? Certo. E ele percebeu que este fogo aqui era quem? Era Deus. E ele já tinha tido uma experiência antes. Ele viu uma sarça pegando fogo e não queimava. Ele falou, se ele me mandou vir para cá, ele não pode deixar eu me queimar. Se a sarça não queimou, eu também não vou queimar. Quem está entendendo? Mas o povo saiu. O povo foi embora. Agora, o que é isso aqui? Trovões, relâmpagos, vozes, o que é isso? Eu quero mostrar para você o que é isso. Que eu estou estudando bastante esses dias e eu tenho aprendido muitas coisas. E na cabeça de um pregador, ele nunca pega algo para ele, ele sempre pega e tem que passar. Por isso que quando Deus me dá alguma coisa, eu já pego o celular e gravo um áudio. Por quê? Porque eu tenho a função de passar. Eu não posso ser um amor, que tudo morre em mim, eu tenho que passar. E o Espírito Santo está falando no meu coração, passa adiante, passa adiante. Porque a palavra tem que se cumprir. A Bíblia diz que nos últimos dias toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então quem sou eu para ser um morto e querer represar tudo em mim? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 agora. Capítulo 8 de Apocalipse. E a fumaça, versículo 4, 8:4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de quem? De Deus. De Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve, pois, vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E o que? Então, o que é esses trovões, esse relâmpago? Respostas de orações. Respostas de orações. Os geólogos, eles afirmam que a terra treme o tempo todo. Como nós estamos na superfície, muitos desses terremotos, né, tal da escala Richter, uma coisa assim, não é notado, mas a terra treme a cada 1 hora, ela treme o tempo todo. Quem comprovou isso foi os geólogos, não foi a Bíblia. A Bíblia já está falando isso há muito tempo. Quem está entendendo? Agora, esses relâmpagos, ele é o que, pessoal? Respostas de orações. Diga assim, a minha oração, ela faz tremer a terra. Você não acredita nisso, por isso você não ora. Tem gente que não ora nem a pancada, porque não acredita nessa palavra de Deus aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a sua oração chega no céu, ela volta de maneira que ela vai fazer a terra tremer. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você ora, da sua boca sai uma espécie de incenso. Porque olha o versículo 4 aqui, ó. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde as mãos do anjo até diante de quem? De Deus. Diante de quem? De Deus. Então, quando a gente ora, a nossa oração, ela sobe como se ela fosse um incenso invisível a nós, mas visível ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos. Por quê? Porque os anjos pegam esse incenso com uma taça e levam até o ancião. E esse ancião vai levar até o serafim. O serafim vai jogar diante de Deus. E aí Deus vai respirar. Na hora que Deus soltar, é que vem esses relâmpagos. Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo,
Os geólogos comprovam que a cada hora a terra treme, certo? E a Bíblia já fala que Deus responde as orações, a cada 1 hora Deus responde à terra. Quantas horas? Quer ver uma coisa? Quantos anciões tem? Quantos anciões tem diante de Deus? 24. Ó, aqui está o trono de Deus, certo? Aí tem o trono do filho dele, correto? 12 anciões aqui, 12 anciões aqui. Quanto que dá? 12 com 12? Quanto que dá? 24. Quantas horas tem? Cada ancião desse tem um turno. No final da hora, das 7 às 8, agora, por exemplo, agora é 9 horas, exatamente. Aquele relógio ali está endemoniado. Ele parou. Então, 9 horas. Nesse exato momento, tem um ancião levando até Deus as orações. Quem está entendendo? Ele fica 1 hora recolhendo. No final da hora do turno ele vai, leva, entrega ao serafim. O serafim joga no altar de pedras afogueadas e Deus inala essa oração, porque Deus não ouve, Deus cheira a oração. É como o pastor está dizendo, você não está entendendo, né? Mas eu vou devagar para você pegar aí. Põe aqui para mim Mateus capítulo 18. Mateus 18. Diga, a cada hora Deus responde à terra. Deus responde à terra. Mateus 18:10. Mateus 18:10. 18:10. Vede, não desprezei nenhum desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos é eu e você. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face do meu Pai que está onde? Nos céus. Irmão, você não sabe, né? Nós era católicos, nós orávamos para o nosso anjo da guarda, não orávamos? Você não rezava com o anjo da guarda? Hoje você não fala mais com ele, né? Você não fala com ele porque você aprendeu que não precisa falar com ele, certo? Não quer dizer que ele não está do seu lado. Você não anda só. Você tem anjo que fica aí, ó, Big Brother, e fica cuidando de você, amando de Deus. Fala amém. Amém. E esses anjos, eles fazem o quê? Eles levam as suas orações até esses anciões. E esses anciões vão levar até os serafins que estão diante de Deus. E esses serafins vão jogar essas orações no altar de Deus. No altar que tem pedras afogueadas. E essas, quando bate lá, na verdade, quando esse incenso chega no altar de Deus, não chega nem bater nas pedras, já chega, sobe até as narinas de Deus. Deus respira. Quando Deus solta, vem a resposta. Vem em forma de trovões, de relâmpagos. Apocalipse capítulo 5. Olha aqui, Apocalipse capítulo 5. Quando você achar, você fala glórias a Deus. Versículo 8. Havendo tomado o livro e os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles quem? Os 24 anciões, todos eles harpas e salvas de ouro, cheias do quê? Que são o quê? Que são o quê? O que esse ancião faz com essas orações? Esse ancião do turno. Então, agora, das 8 às 9, tem um ancião lá, que fica diante de Deus. Esse é o ancião do turno. Aí depois das 9 às 10 é um, das 10 é outra, das 10 às 11 é outro. O que esse ancião faz? Ele recolhe todas as orações que chegam naquele momento. Aí ele vai pegar, quando vai sair o turno dele, vai entrar um outro ancião, ele vai pegar essas orações e vai dar para o serafim. O serafim pega e coloca no altar de pedras de fogo que está diante de Deus. Sobe uma fumaça, Deus expira. E quando ele solta, vem esses relâmpagos que a gente viu aqui. Capítulo 8 de Apocalipse. Preste atenção no que você vai ler no versículo 3, 4 e 5.
E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de quem? De Deus. Tá pegando ou não? E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve o que, igreja? Vozes, trovões e relâmpagos, terremotos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu como é que as suas orações chegam até Deus? Então os anjos que estão até nós levam até os anciões, e os anciões vão levar até os serafins que estão diante de Deus. Os serafins pegam as suas orações e jogam no altar. Deus está sentado numa cadeira que tem rodinha o trono dele. Bate ali e sobe até Deus. Deus respira, e quando ele inspira, é as respostas. E isso quer dizer o quê? A Bíblia está dizendo que a sua oração faz tremer a terra. Por que eu devo orar, pastor? Para você entender qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. Como é que você vai saber? Se você perguntar para mim, eu não sei nem o meu. Nós precisamos orar até diante de Deus. Ir até diante de Deus em oração. Ele vai nos revelar. Os céus vão se abrir. Nós vamos entender qual é o propósito e plano de Deus. Você está entendendo por que a terra treme o dia todo? A cada uma hora tem terremoto que a gente não sente? As nossas orações abalam a terra, irmão. Quem está entendendo até aqui, fala glórias a Deus. Põe aqui para mim, aqui, irmão, Hebreus 12, 29. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é o que? Fogo consumidor. Deus é um fogo que consome qualquer coisa que não seja fogo. Porque o fogo queima o fogo? Não. Se eu jogar uma palha no fogo, o que acontece? Se eu jogar um papel no fogo, o que acontece? E se eu jogar uma brasa que está pegando fogo no fogo, o que acontece? Não acontece nada. Deus é um fogo consumidor. Ele vai consumir qualquer coisa que não seja fogo. A única maneira de Deus não queimar você é se você for o quê? Fogo. Agora, se você não é fogo e chegar diante de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ser o quê? Sapecado. Vai ficar tipo assim, igual o Luiz, né, Luiz? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Olha lá. E na verdade, quanto aos anjos diz, que faz em verdade, quanto aos seus anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros o que? Labaredas do que? De fogo. Deus é o que? Deus é um fogo? Sim ou não? Tá, se Deus é fogo, o Espírito Santo é o que? É o que? É fogo. O Espírito Santo vai morar onde quando você aceita Ele? No seu espírito, certo? Isso quer dizer que agora você é o que? Você é labareda de fogo. Amém ou não? Então Deus é um fogo que consome. Nós somos uma labareda que foi tirada desse fogo. Isso quer dizer o quê? Que eu, se me aproximar de Deus, eu não me queimo, mas aquilo que é sujo queima, aquilo que é impuro queima. Quem está entendendo? Presta atenção. Se tiver uma pessoa com um demônio aqui e nós estiver clamando a presença de Deus, isso aqui estiver pegando fogo da presença de Deus, a pessoa manifesta ou não manifesta? Por que manifesta? Porque aquela pessoa ainda não é o que? Não é uma labareda. Não é uma labareda. Porque o fogo vai consumir. Irmão, você não consegue, se você estiver na presença de Deus, você não consegue ficar do lado de uma pessoa que não está. A tua presença incomoda, ela vai querer sair dali, de qualquer jeito ela fica agoniada, ela não fica naquele lugar que você está.
Quando você chega, irmão, incomoda o inferno, não tem jeito. Por isso que você, às vezes, você não consegue entender por que a pessoa tem tanta raiva e inveja de você. É que, na verdade, o espírito que está na vida daquela pessoa, ela se incomoda com o fogo que está dentro de você. Já aconteceu com você de você perceber que alguém ficou perturbado só porque você entrou? Eu conheço um rapaz, amigo meu, que ele era músico. E ele era músico comigo. Eu até compus uma música com ele. E um grande amigo meu. E aí, a mãe dele era macumbeira. E ele tinha casado, saiu de casa, da casa da mãe dele, e foi morar com a mulher dele. Só que ele teve um problema no casamento, ele precisou por algum tempo vir morar na casa da mãe dele. Só que a mãe dele era macumbeira. A mãe dele recebia espíritos. Só que ele tinha um quarto dele lá. E ela recebia os espíritos na sala, porque era a mãe Oxum, mãe Ogum, sei lá que diabo que é isso. E as pessoas iam consultar essa mulher lá. E quando ela estava lá e ela fazia os despachos, os trabalhos, e cantava e punha as músicas, chupava o charuto, e o bicho não vinha, o bicho não vinha, o bicho não vinha, o bicho não vinha. Até um dia que ele, por quê? Porque ele estava lá. No dia que ele saiu, o bicho manifestou, falou assim: eu não posso mais porque ele está aí, tem que mandar ele sair. Porque enquanto ele estava lá, o demônio não manifestava nela, irmão. Só para resumir, ele ganhou a mãe dele para Jesus. Amém? Ela não é mais macumbeira. Mas deixa eu explicar para você. Olha só, o fogo, ele era uma labareda. E aquele fogo incomodava o diabo. Quem está entendendo até aqui? Fala glórias a Deus. Quando você entra na presença de Deus, você não se queima. Por quê? Porque você que aceitou Jesus, que nasceu de novo, é uma labareda. Agora, esse fogo, ele vai queimar tudo aquilo que não presta. Por exemplo, o ouro. O ouro. Ele queima? Sim. Ele queima. Se eu colocar ele no fogo, ele vai derreter, não vai? Vai. Vai. E o que o fogo vai tirar dele? Vai tirar o quê? A impureza. E ele, quando sair do fogo, vai ou não vai ficar mais puro? Sim ou não? Você sabia que o ouro aponta para a divindade de Deus? E nós somos a menina dos olhos dele. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vai até esse fogo, que Deus é um fogo consumidor, quanto mais a gente vai, tem o hábito de frequentar a presença dele, sabe o que vai acontecendo? A impureza vai sendo tirada da sua vida. Então, quanto mais você ora, menos pecado você quer viver. Menos você aceita e compactua com o pecado. Quanto menos você ora, mais confortável com o pecado vai ser. E quando eu falo pecado para crente, eu não falo pecado, adultério, prostituição, roubo, crime, homicídio. Não, estou falando pecados que são, entre aspas, aceitáveis, né? Maledicência, murmuração, mágoa, entendeu? Que esses pecados, que é o mais, né, encontrado no corpo de Cristo, esse pecado faz tanto mal quanto se você fosse um homicídio, um assassino e cometesse um homicídio. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quando você quer fogo, vai até a presença de Deus, irmão, vem cá, nós se convertemos, amém? Quando nós nos convertemos, nós deixamos de pecar? Não. Não. Então, o que o Paulo falou? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não foi isso que ele falou? Por quê? Ele falou assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós temos um corpo, amém? E o pecado, o nosso corpo, ele é atraído pelo pecado. O pecado atrai nossa carne. Por isso que essa luta, né? Por isso que o Espírito de Deus dentro de nós, ele luta para transformar a nossa alma. Quanto mais a alma sua é transformada pela palavra de Deus, menos espaço você vai dar para a carne que está menos espaço a carne vai conseguir ter na sua vida, entendeu ou não? Quem entendeu até aqui, fala amém. O pecado habita dentro de você. E o que faz o pecado não dominar você? Quando você se aproxima diante de Deus, tudo que é pecado que está dentro de você vai ser consumido por esse fogo. E você sempre vai sair dali melhor. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6.
Quando você achar Isaías, você fala graças a Deus. Olha o versículo de número 1. Versículo 1. E no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasinha só, viva, tirada do altar com uma tenaz, com uma pinça, com algo que pega lá. E o serafim é um anjo, presta atenção, o serafim é um anjo de fogo, e ele pega essa brasa com uma tenaz. E olha o que vai dizer aqui, ó: e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi o quê? A tua iniquidade foi o quê? Veja bem, os lábios dele não estavam impuros? Estava ou não estava? Ele não entrou na presença de Deus? Sim ou não? Quando ele saiu de lá, ele saiu com a boca queimada? O que foi queimado? O que não resistiu ao fogo? O pecado, aquilo que é impuro. Sim ou não? Quando nós que somos de Deus entramos na presença de Deus em oração para descobrir nossa identidade, nosso propósito, irmão, nós vamos sair sempre da presença de Deus mais purificados. Você sempre entra de um jeito e sai de outro jeito. Se você deseja o fogo de Deus na sua vida, queimando a impureza e os céus abertos, para você saber qual é a identidade, qual é o propósito, você precisa se aproximar mais desse fogo. Amém ou não? É engraçado que eu vejo a galera aqui cantando aqui, adorando a Deus, e eu vejo algumas pessoas viajando, irmão. Elas andam para cá, andam para lá, vai no banheiro. Você não vai no banheiro da sua casa antes de começar o culto? Você não vai na sua casa antes de começar o culto? É porque nem você acredita na sua oração, que é que os outros acreditam nela. Porque se você acreditasse, você entrava nesse fogo que fez de você uma labareda para queimar de você toda a impureza. Porque se você não ora agora, olha o que a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode. Quanto mais transformado, maior é o galardão que você vai ter, e maior é a sua recompensa. Irmão, todo mundo que vai reinar é salvo, mas nem todo salvo vai reinar. Você consegue entender isso? Diga comigo: todos que vão reinar, são salvos. Mas nem todos os salvos vão reinar. Você sabia que vai ter gente, irmão, que não vai ser reinado? Que não vai reinar durante o reinado, os 1000 anos, que não vai ter um galardão? Eu nasci pobre, irmão, mas eu só quero ser pobre uma vez, 2 vezes, não dá não. É muito azar, azar é burrice. Porque você nasceu pobre aqui, vai ficar pobre a eternidade toda? Já estou com 41 anos, estou pobre ainda? Não, eu quero entrar na eternidade tendo um galardão, tendo uma recompensa, irmão. Amém? Eu quero ter uma recompensa, eu não quero chegar de mão, porque tem gente que vai ser salva e não vai ter nada, vai estar com a mão na frente e outra atrás, e vão ver outras pessoas reinando com Cristo, e você vai ficar chupando dedo, porque acha que o céu é uma ignorância muito grande, irmão. Não, no céu não vai ter asinha como anjo, e vou ficar lá nas novinhas lá. Fica aí com essa conversa, vai ler a Bíblia não para tu ver. Todo mundo que entra na presença desse fogo de Deus é queimado, o impuro sai. Você vai sair como um ouro mais fino. E quanto mais fino, irmão, mais precioso. Ó, presta atenção, ó. Vai ter, depois eu falo isso para vocês. Vai ter 3 colheitas: a primícia, os que morrerem na grande tribulação, e quando Jesus voltar a pegar os vivos. Amém ou não? As primícias é o que amadureceu primeiro.
Se você, Wagner, não estiver maduro, vai sobrar duas oportunidades. Ou você morre como Marte e vai ser a segunda colheita de Deus, ou você vai ficar vivo os 7 anos da tribulação e vai ser os vencedores tardios. Como é que eu faço para subir, para ser arrebatado? Você precisa ser maduro. Como é que eu vou ser maduro? Quanto mais fogo você tiver na sua vida, mais puro você é. Quanto mais puro você é a menina dos olhos de Deus. Porque tem gente, irmão, que está aqui na igreja, ó, mas não amadureceu. E se o Senhor... as pessoas acham, não, que Deus vai arrebatar os pastores. Vai ter um monte de pastor que vai ficar, irmão. Isso que dá um medo nada. Eu sei que um monte de pastor vai ficar na agonia danada. Entendeu? Porque se eu ficar e não for arrebatado, das duas uma, irmão. Ou eu vou morrer como mártir, porque eu não vou adorar o anticristo, não tem como adorar. Ou eu vou adorar o anticristo, ou vou me muquear e ficar igual o Ed Steph, largado e pelado num lugar escondido no meio do mato comendo capim durante 7 anos. Vão perseguir os crentes, velho. Você tem que se isolar. Você tem que ler a Bíblia, irmão. E aí, ou você fica isolado, esperando, muqueado até Jesus voltar. Senão, você morre, não tem jeito. Sabe aquela música, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem como, irmão. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos amadurecer. Como que eu amadureço? Olha Isaías amadurecendo aqui, ó. Entrando nesse fogo, tirando a impureza, quanto mais puro, porque tem ouro, né? Que assim, você quer comprar uma aliança, 18 quilates, não é? Tem tipo de ouro, quanto mais puro, mais caro, não é? Quanto mais puro, mais valioso você é para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Aí tem um detalhe, fala para o irmão acordar, fala, acorda, você vai pegar fogo, acorda. Abre a sua Bíblia aí, irmão. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, porque o irmão está dormindo ali. Abre a sua Bíblia em Zacarias. Pastor, onde está Zacarias? Está na Bíblia. Pode procurar que você vai encontrar. Zacarias, vai lá. Está antes de Mateus e antes de Malaquias. Zacarias capítulo 3. Vou te mostrar um cara que morreu aqui. Zacarias capítulo 3. Abre aí. Zacarias capítulo 3. Quem achou, fala glórias a Deus. Olha o versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ou seja, esse sacerdote aqui morreu, foi levado até o Senhor. Mas olha quem se aproximou lá, ó. E Satanás estava na sua mão direita para quê? Para se opor. Ele quis se opor. Ele quis apontar o dedo para ele. Agora olha o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Isso aqui é uma tradução. Foi o anjo que disse, não foi o Senhor. O Senhor te repreenda, Satanás. E Satanás, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do quê? Do fogo. Do quê? Então vamos entender aqui. O Josué, o sumo sacerdote, não é o Josué lá não, tá, irmão? Digo Moisés não, é o sumo sacerdote, é outro cara. Entendeu? Esse cara morreu, certo? E aí ele foi para onde? Ele foi para diante de quem? De Deus. O que vai acontecer diante de Deus? Ele está diante de quem? De Deus. Só que o diabo foi até lá para acusá-lo, sim ou não? E aí o anjo fala assim: ó Satanás, o Senhor te repreenda. Ele é um tição, olha aí o que a Bíblia está dizendo, tirado do fogo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Ele passou pelo fogo e sobreviveu. O fogo queimou nele aquilo que era impuro, e ele passou pelo fogo e sobreviveu, mas o fogo queimou o que estava impuro. Agora presta atenção, olha o detalhe, versículo 3. E Josué estava vestido de vestes sujas diante de quem? Porque ele morreu. O que é essas vestes sujas? É o pecado que habita no corpo de cada um de nós.
É o não, tem ou não tem uns desejos meio estranhos dentro de você, irmão? Não dá umas vontades meio malucas dentro de você? Você fala, não, tá amarrado. Não dá, irmão. É o que habita dentro de nós. E isso suja a nossa carne, suja a nossa vida. E Josué chegou lá como um ser humano. Ou você acha que ele chegou como um beato? Aleluia, aleluia, irmãos. Salve os anjos com a paz do Senhor. Chegou como eu e você, irmão. Se eu morrer e você agora morrer agora, e nós chegar lá, não vai chegar como Josué. Só que tudo que nós fizermos, nós e nossas obras vão passar pelo fogo. Você está entendendo ou não? Quem já viu como é que o Habib's faz esfirra? Já viu? É uma esteira, não é? Ela passa pelo calor, pelo fogo, não é? Ela entra crua aqui e sai meio crua do lado de lá. E você ainda come aquela carne meio crua ainda. Quer dizer que aquilo é carne crua. É come aquela carne meio lá, que é gostosa. Mas é mais ou menos assim. Nós vai entrar diante de Deus e do outro lado nós vai sair com as obras. Amém? Aí o que queimar ficou ali, meu irmão. O que queimar ficou ali. E o que sair de lá, você sai purificado. E a sua obra, se for palha, feno e madeira, vai queimar. Quem está pegando, diga amém. Agora olha o versículo 4. Então respondeu ao que estava diante dele, dizendo: tirai as vestes sujas. E a Josué disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes o quê? Está vendo? As vestes sujas era o pecado. E Deus deu para Josué agora vestes novas, porque ele foi passado pelo fogo. Diga glórias a Deus. Ele passou pelo fogo e ele não queimou. Você está entendendo? Ele passou pelo fogo e ele sobreviveu. Agora, se o ímpio, irmão, ele entrar na presença de Deus, ele passa no fogo, mas na verdade, o ímpio na presença de Deus, ele se queima. Por isso que a igreja, irmão, para quem não é nascido de novo, é um lugar desagradável. Você convida a pessoa, parece que ela tem formiga na cadeira, que ela não fica parada, irmão. Quando eu vejo uma pessoa muito perturbada no culto, eu tenho alguma coisa atrapalhando ela. Ela não é fogo, porque quando você está na presença de Deus, ô irmão, você está na presença de Deus, o culto passa assim, ó, 2 horas, 3 horas, assim, meu Deus, já acabou. Meu Deus, estava tão gostoso o culto. Amém ou não? Por isso que eu até entendo às vezes que a pessoa, por que ela dorme no culto? Porque é tão bom aquele fogo que ela dorme no fogo. Ela pega um toco, põe ali no travesseiro e dorme no fogo, né? Não é? Diga glória a Deus, irmão. Quem ama estar na presença de Deus? Às vezes não tem culto que é tão agradável que você fala assim, não podia acabar esse culto agora. Não é verdade? Agora, irmão, para uma pessoa que não é de Deus, que não é labareda ainda, 10 minutos é muito tempo. Por isso que casamento, eu não demoro 10 minutos. Aceita a mulher, aceita o marido, beija a boca dela, chupa a língua, vai embora, tchau. Porque não dá, irmão, ali é tudo, tá todo mundo. Já viu a mulher já viu a mulherada no casamento, como é que ela fica? Ela fica assim, ó, para não tirar o batom, secando o batom. Aí quando vem uma mulher assim, ó, aí tá amiga dela daqui, tá entrando ali uma mulher ali, e fica olhando a bolsa da mulher, o batom, muito decotado, né? Já viu? Eu detesto casamento, irmão. Eu faço porque é o meu ofício de casar as pessoas, mas eu adoro o velório. Nossa, como eu gosto de pregar no velório. No velório você se confessa, você pede até oferta para o povo dar, pastor. Mas o casamento não, o casamento o noivo fica... Não, pastor, termina logo. A experiência vai falando mais alto. Quem entendeu isso, diga amém. Então, a pessoa de Deus, ela passa no fogo, ela queima? Ela queima? Não, agora o ímpio queima. Daniel capítulo 7, vai lá. Daniel capítulo 7. Quando você achar, você fala glórias a Deus. Antes de você abrir Daniel, já deixa aberto aí que eu vou ler isso aí também. Põe aqui na tela para mim, menino bonito. Põe aí Salmo 97:3. Salmo 97:3. Olha lá. Olha lá. Um fogo vai adiante dele e abraseia quem? Seus inimigos. Hein? Ô irmão, quem é ímpio, quem não é fogo, não consegue ficar na presença de Deus, não. Não consegue, não. Porque, ó, diante de Deus vai um fogo. A Andréia entra diante do fogo e não se queima. A Adri entra no fogo e não se queima. O filho dela, que se converteu ontem, entra no fogo e não se queima. O maridão que se converteu, não se queima.
Agora vai um pecador lá para você ver. Ele não consegue ficar na presença de Deus. Amém? Ele não consegue, irmão. Deixa eu falar com você. O diabo, ele não consegue ficar diante de Deus. Tinha um lugar que ele ia, agora ele não pode mais ir, irmão, porque ele perdeu aquela glória. Ele ia até diante de Deus, agora ele não pode mais. Olha aí, Daniel capítulo 7, 10. Põe aí. Daniel capítulo 7, 10. Olha lá. Um rio de fogo manava e saía diante dele, tá vendo? Um rio de fogo. E uma outra tradução vai dizer lago de fogo. Aonde está o lago de fogo? Diante de Deus. E milhares presta atenção, milhares e milhares estão diante de Deus e ninguém está se queimando. Está pegando isso aí ou não? Agora, se o ímpio for lá, ele é queimado. Quem está pegando? Você está entendendo? Olha lá, milhares e milhares você via. E milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Daniel está vendo aqui quando Jesus, Daniel e João os dois teve uma visão. Eles tiveram a mesma visão, um no Velho Testamento e um no Novo. Qual a visão? A visão que Jesus subiu, irmão. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou pregar sobre isso sexta-feira. Me assista sexta-feira, depois do Globo Repórter. Assista na live para você ver. Eu quero pregar uma mensagem que eu intitulei como As Escrituras da Terra. Irmão, que mensagem. Se Deus permitir, sexta-feira a gente prega isso aí, se Deus permitir. Amém? Eu só faço aquilo que Deus permite. Então, esse rio está na presença de quem? De Deus. Milhares de pessoas, milhares e milhares estão diante dele, servindo, assistindo e não se queima. Quem são esses milhares? Eu e você está sendo contado no meio desses milhares. Nós estamos diante de Deus e nós não nos queimamos. Agora presta atenção. Ezequiel capítulo 28. Vai lá. Ezequiel 28. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Quando você achar, você fala biscoito. Só teve 2 biscoitos. Você sabe que o Lúcifer, ele ia na presença de Deus, sim ou não? O Lúcifer ia. Mas agora ele não pode ir mais. Por quê? Por que ele não pode ir? Porque se ele for, volta aí no Salmo 97, versículo 3. Põe aí de novo. 97, 3. Olha lá. Tá vendo? Se o Lúcifer for aonde ele ia, ele se queima agora. Porque agora ele é um inimigo de Deus. Você está entendendo? Ele não pode mais ir aonde ele ia. E eu vou te mostrar em Ezequiel 28 aonde ele ia. Vamos lá. Ezequiel 28, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ó. Tu eras querubim, ungido para cobrir. Ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio do que? Pedras. Do meio das pedras afogueadas. Então presta atenção, olha para mim, ó, olha para mim. Aqui tem o trono de Deus. Em cima de Deus tem os serafins com 6 asas, que você viu lá em Isaías 6. Correto? O serafim está aqui voando acima de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus está sentado aqui, sim ou não? Só que a Bíblia diz que o mistério oculto até mesmo aos anjos, era que Deus tinha um filho, os anjos não sabiam. Então tem um trono de Deus e tem um trono vazio. Quem entendeu? Em cima de Deus está quem? Diga: serafins, anjos de fogo. Serafins são anjos de fogo que estão acima de Deus. Debaixo do trono de Deus tem as pedras afogueadas, correto ou não? Que ficam os querubins, entendeu ou não? Os ungidos para proteger alguma coisa. A terra, já falei, a terra era de Lúcifer. Ele era protegido, ele era ungido para proteger a terra, guardar as leis. Por exemplo, a água não pode passar a areia do mar, não pode ventar mais rápido, não pode ventar mais forte do que Deus determinou, não pode chover mais do que Deus determinou, o relâmpago não pode sair no lugar errado e para ir de lugar certo para ir para o lugar errado. Então ele tinha que guardar essas leis. Só que toda vez que ele vinha até debaixo do trono, ele tinha que olhar assim, ó. Ele andava nas pedras afogueadas, nas pedras que pegam fogo.
ele chegava nessas pedras, entendeu ou não? Entendeu ou não? Essas pedras estão abaixo do trono de Deus. E ele olhava assim, o que ele via? Qual era a visão dele? Ele via Deus sentado no trono, um trono vazio, e os anjos lá em cima. E ele achou que aquele trono era para ele. Ele queria aquele trono, porque ele cuidava da terra. Ele falou, agora eu quero aquele trono. Entendeu ou não? E aí foi onde ele se lascou. Ele queria... Irmão, tem gente que quer o que é dos outros, não é? Pensa no negócio invejoso é a igreja, irmão. Tem pastor que quer a igreja do outro. Teve um pastor que falou para mim assim, ó, eu coloquei a sua igreja no meu projeto de vida. Você acredita nisso? Pois é. Eu já vi muita desgraça acontecer por causa disso. Então esse querubim, ele andava nessas pedras. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar lendo, versículo 15. Perfeito eras em teu caminho, desde o dia que você foi criado, até que se achou em ti o que? Iniquidade. Iniquidade é um pecado que só uma pessoa de Deus, só alguém de Deus pode cometer. Porque o ímpio vai cometer impiedade. Iniquidade só o crente pode cometer. O que é iniquidade? Iniquidade é fazer algo para Deus sem estar com Deus. Eu vejo um monte de pastor abrindo igreja, fazendo algo para Deus. É como Marta. Marta estava distraída, fazendo coisas para Deus, mas ele mandou? Ele não mandou. Aí a pessoa faz, Senhor, no dia do galadão, Senhor, eu fiz, e daí que você fez? Não mandei você fazer. Por isso que ele fala, muitos me dirão, Senhor, não expulsei demônio. Não conheço você. Apartai de mim, vós os que praticais o quê? O quê? Iniquidade. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, tá vendo? Ele era negociante, ó. Ele era vendedor, viu? Você que gosta de vender mentindo para os outros, ó. Encheu teu interior de violência, pecaste, por isso te lancei, profanado do monte santo de Deus, e te fiz perecer, ó querubim ungido, do meio das pedras afogueadas. Você está vendo? Deus arranca ele dali. Ele andava nessas pedras que estão diante do altar. Agora ele não pode mais ir lá. Por quê? Porque agora ele é inimigo de Deus, e se ele for lá, essas brasas pegam fogo nele. Quem está entendendo? A presença de Deus, que é dali que corre um rio de fogo, ele não pode mais ir. Quem está entendendo isso? Ezequiel capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois olhei, e eis que no firmamento, esse firmamento é os céus, tá? Essa palavra aí, firmamento, é fogo e água, que estava por cima da cabeça do querubim, tá vendo? Então quando ele olha para Deus, ele tem que olhar de baixo para cima. Apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Está vendo? O trono de Deus tem rodinha. Até debaixo do querubim. Está vendo? Ele andava sobre essas pedras. Enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Preste atenção no detalhe. Se você e eu for diante desse fogo, ele nos purifica. Mas o Lúcifer não pode mais ir lá. E toda pessoa que não se converteu não consegue ficar na presença de Deus, a não ser que se ela se humilhe. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem está entendendo isso, fala amém. Volta lá para Isaías 6:6. Esse fogo aí, ó, ele não destrói o homem sobrevive, mas ele destrói o pecado. Olha o versículo 6. E um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa. Tá vendo? Aquela brasa que ele tacou nas costas do diabo lá, que expulsou o diabo de lá, ó, tacou ele lá, ele foi lá querer tomar o trono de Deus, o anjo pegou e tacou as pedras na cabeça dele lá. E aí a ciência vai comprovar que a terra foi destruída com terremoto, né? Como é que é? Meteoro. É essas pedras aí, ó. Tá vendo? Só que o anjo pegou e não jogou na cabeça aí, não. Sai daqui, seu pecador desgraçado, seu corintiano. Não, ele pegou e tocou na boca dele. Olha o versículo 7. Olha lá.
E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que se tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Irmão, o que eu quero passar para você é o seguinte: Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Você tem que saber quem você é e saber qual é esse propósito. Como é que eu vou saber? Ir na presença dele. Ir na presença, em oração. A sua oração abala a terra, amigo. Deus quer inalar a sua oração. Deus, por isso que a Bíblia diz que nós somos um bom perfume de Cristo. Porque o que você faz com o perfume? A minha mulher, ela tem um perfume tão cheiroso que eu comprei para ela. Comprei lá em Israel esse perfume para ela. E quando ela passa por mim, eu faço assim. Eu saio cheirando ela. Amém? Deus, ele cheira você. Deus cheira as suas orações. Fala glórias a Deus. E é isso que eu quero passar para você. Coloca aí, irmãos. O fogo não queima. O fogo não queima a gente. O fogo queima nossas obras. Aquilo que é errado vai sair. Aquilo que é certo vai ficar como galardão. 1 Coríntios 3, 13. 1 Coríntios 3, 13. Olha lá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Está vendo? Olha o versículo 14. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber o galardão. Está vendo? Agora olha o versículo 15. Olha lá. Se a obra de alguém se queimar, vai sofrer dano, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Está vendo? Você vai passar pelo fogo, não vai se queimar, mas as suas obras vão passar pelo fogo. Quem entendeu, diga amém. Por exemplo, vamos imaginar que você caiu na piscina. Você estava com o celular no bolso. Vai sofrer dano no celular? Vai ou não vai? Vai sofrer dano. Mas você estava na piscina e aí você estava com a chave da sua casa. Algum problema? Não. Quem está entendendo? Você vai passar no fogo. Eu vou passar no fogo. Eu posso ser pastor agora, irmão? Posso. Tem uma mulher aqui que Deus manda dizer para ela. Eu sei quem é, não vou falar porque não é questão de ética, né? Eu estou no pleno exercício do meu ministério. Você acha que tem fogo porque você está na igreja, porque a sua família faz alguma coisa para Deus. Você acha que tem obra, mas não tem não. Você tem um coração sujo, magoado, revoltado e chateado. E se você não entrar na presença de Deus para limpar o seu coração, as suas obras vão passar pelo fogo e não vai sobrar nada para você no galardão. Quem tem ouvido, ouça, irmão. O Espírito está falando na igreja. No dia do julgamento você vai saber se eu estou errado ou estou certo. Porque Deus vai te mostrar. Eu falei com você aquele dia. Então presta atenção. Todos nós vamos passar pelo fogo. O fogo vai queimar a gente? Não vai queimar a gente, vai queimar as obras. Amém? Vou passar pelo fogo, vou entrar aqui. Eu vou sair daqui. Por isso que a Bíblia diz, não sofrerá o dano da segunda morte. Ali está falando de dano. A palavra detrimento ali é dano. Está vendo? O crente, ele não sofre o dano da segunda morte, mas as obras dele vai sofrer dano, porque se essa obra for queimada, sofre dano. É mais ou menos assim, eu enchi essa igreja, coloquei 500 pessoas aqui, 1000 pessoas aqui, 2000 pessoas, mas eu era mentiroso, eu não era sincero, entendeu? Eu pedi a oferta de maneira errada, eu contei muita coisa errada, eu ensinei você da maneira errada. Entendeu ou não? Aí eu tô achando que porque eu ganhei 2000 pessoas, vou ganhar um galardão grande no céu. Aí eu chego aqui, meu galardão de 2000 pessoas sobrou o galardão de uma pessoa. É com aquilo que eu vou passar a eternidade. Eu não vou sofrer dano com esse fogo, mas as minhas obras vão sofrer dano com esse fogo. Quem está entendendo, diga amém. O que você prefere? Vamos ser inteligente agora, irmão. Acorda comigo. O que você prefere? Livre. O que você prefere? Você prefere entrar na presença desse fogo agora para purificar cada vez mais as suas obras, ou se guardar para no dia do juízo você entrar lá e seja o que Deus quiser lá? Não é agora? Não é melhor? Vamos preparar agora, vamos arrumar agora. Toda vez que eu saio com o meu carro de casa, o que eu vejo? Eu bato na ignição e vejo se tem gasolina. Se não tem gasolina, eu vou no posto de gasolina. Põe o carro agora, põe a gasolina agora, porque vai que eu fico no meio do caminho. Entendeu ou não?
Aí no meio do caminho eu não coloquei o posto de gasolina do meu lado. É só ir lá 300 metros e pôr e voltar. Eu vou gastar 5 minutinhos ali, mas eu vou chegar ao meu objetivo. É que a gente não quer gastar tempo em oração, irmão. A gente não acredita que as nossas orações, eu mostrei para você aqui que Deus ele responde oração com relâmpago, com fogo, com trovão. Cada hora Deus responde a terra, as suas orações sendo respondidas. Mas a gente não ora, irmão. Por quê? Porque a gente não acredita nisso. Se a gente acreditasse que a nossa oração vale muito, irmão, eu quero convidar você a acreditar que a sua oração abala a terra. Escolher um momento do seu dia para todo dia ter pelo menos ali 2 minutos na presença de Deus. Eu acho. Posso ser pastor? Posso. Não leia nada, nem WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, sem ler pelo menos um versículo da Bíblia. Vai entrar no carro, vai ouvir um louvor, vai ouvir uma rádio, porque eu gosto de ouvir a Jovem Pan, eu gosto de ouvir os jornais. Eu não assisto televisão, mas eu ouço as notícias, né? Mas eu não ouço nada antes da palavra. Quando eu vou entrar dentro do carro, eu ponho um louvor. Eu ouço primeiro a Deus. Não fale com ninguém antes de você falar com Deus. Tira 1 minuto da sua vida. Levantou da cama, senta nela. Faz uma oração nela ali. Apresenta a sua vida para Deus. Já vai colocando a sua vida diante do fogo. Amém? Não, a gente espera as coisas acontecerem para depois pedir oração. Vamos terminar o culto. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, Deus se assentou, e a sua veste era branca como a neve, o seu cabelo na cabeça puro como a lã, e o seu trono era do que, irmão? Chama de fogo, e as suas rodas, tá vendo a rodinha aí de novo? Ó. O trono de Deus tem rodinha, viu? Olha lá, de fogo ardente, versículo 10. E o rio de fogo manava e saía diante dele. Irmão, presta atenção. Rio, lago, amém? Lago de fogo. Aonde que é o lago de fogo? Aonde é que está o lago de fogo? Na presença de Deus. Você pode entrar ali e não se queimar. Isso é fogo, fogo não queima fogo. Amém ou não? Mas o inferno e os ímpios serão lançados aonde? No lago de fogo. Aí você volta para Salmo 97, 3, que você vai ver que o fogo abrasa, o fogo queima os inimigos de Deus, mas o fogo não queima os filhos de Deus. Você pode falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, porque Senhor. Eu não sou inimigo. Porque eu não sou inimigo. Você crê nisso? Diga glórias a Deus, irmão. Você consegue louvar a Deus por isso? Você pode dar glórias a Deus, irmão? Olha o Apocalipse 4, 6. Olha que coisa forte, irmão. Olha que coisa forte. Apocalipse 4, 6. Olha lá. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esse mar de cristal significa mar de águas cristalinas, que é uma mistura, é fogo como se fosse água cristalina. E aí, diante do Senhor, eu entendo o seguinte: quem é que não se queima diante do Senhor? Água cristalina. Olha lá. Havia diante do Senhor um mar de vidro semelhante a cristal. A minha Bíblia diz assim, mar de água cristalina. Outra tradução diz mar cristalino. Outra tradução diz mar transparente. Por quê? Porque como eu não me queimo na presença de Deus? Se eu for transparente, se eu for sincero. Se eu for sincero diante de Deus. Amém? A transparência diante de Deus. Coloca Apocalipse capítulo 22, 1. E me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal. Está vendo? Claro como cristal, transparente como cristal. Por que eu não me queimo diante de Deus? Olha para mim. Qual é o pecado perdoado? É o pecado confessado. Porque eu posso esconder o pecado do Wagner, ele pode esconder do pastor, mas ele esconde de Deus? Eu escondo de Deus? Não. Se eu for transparente diante de Deus, eu não me queimo. Deus queima o pecado.
Olha o que Isaías falou: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele foi transparente. Deus, meus lábios é impuro. E pior, eu moro no meio de impuros lábios. Se o Senhor me soltar aqui, eu vou sair daqui, Deus. Sabe o que vai acontecer? Do jeito que eu estou, se eu sair daqui, eu vou pecar de novo. É ele que está falando. Meu lábio é impuro, eu estou na tua presença. Mas se eu sair daqui, eu vou pecar de novo. O que Deus fez? Pegou a brasa, tocou, pode ir. Isaías continuou morando no meio do pecado, mas já estava diferente. Amém ou não? Nós vamos continuar morando, habitando com pecadores, no mundo pecaminoso. O pecado está na internet. O pecado, é como o Thales fala, o pecado todo dia nos convida, não é? Só que quanto mais fogo eu tiver, mais você vai ser cantada. Outro homem mais bonito que seu marido vai te cantar. Outra mulher vai chamar a atenção dele. Mulher mais bonita passa todo dia na rua. Mas quanto mais fogo você tiver, quanto mais fogo ele tiver, pode tirar a roupa. Entendeu ou não? Quem está pegando? Isaías estava assim. Isaías entrou e Deus purificou. Sabe o que eu quero convidar você? Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus não se resume a você vir domingo, sentar a bundinha na cadeira e ficar aí ouvindo o pastor pregar, não. A obra de Deus é muito mais além que isso. Deus tem um plano muito gigante. Deus tem uma obra imensa a fazer na sua vida. Amém? Você crê que você é fogo? Então você não tem que ter medo de colocar a mão na cabeça de ninguém, porque aquele mal na vida daquela pessoa não vai queimar você. Amém? Quantas pessoas que vêm até mim e eu vejo pastores orando assim, ó, o pessoal está lá e ele fala assim: ó Senhor, eu já meto a mão na cabeça logo. Eu não sou fogo? O maior não é o que está em mim? Uma coisa é ser prudente, outra coisa é você não usar a fé, né, irmão? Ser prudente é uma coisa. Quem está entendendo? Vamos entrar na presença desse Deus, irmão? Vamos orar? Vamos entrar? Quem quer pegar um? Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha, não entraram? Aí o que Jesus, o quarto homem estava lá, estava? Eu acho que Jesus falou assim: ô Sadraque, pega esse toco aí, pegando fogo, senta aí, vamos trocar ideia. E ficar jogando dominó dentro do fogo. Jogaram bola, vamos jogar truco, 4 pessoas, jogar truco. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos entrar na presença de Deus aqui agora. Cadê o pessoal do louvor? Vamos pôr fogo nesse negócio aqui. Você que está aí me assistindo, nós vamos terminar a live porque nós vamos ficar aqui adorando a Deus. Eu quero dizer para você que às 18 horas vai ter live aqui também. Se Deus tem abençoado você, se você tem um dízimo, uma oferta e queira entregar para a obra de Deus, você pode transferir essa oferta para a conta da igreja. É Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Bradesco 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Você vai depositar lá a Igreja Internacional da Graça de Deus e vai vir ao comprovante no meu WhatsApp. O comprovante você pode ver no meu celular, que é 947984092. 947984092. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Às 18 horas nós vamos estar aqui na live de novo, mas daqui a pouco, 10 horas, e 3 horas da tarde tem mais 2 reuniões. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus. E vocês coloquem a mão no coração, vamos entrar nesse fogo agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Enquanto esses obreiros, esses levitas estiverem aqui adorando ao Senhor, eu quero